No último mês de março, camponeses do engenho Barro Branco, terra localizada na cidade de Jaqueiro, em Pernambuco, entraram em confronto com pistoleiros pagos pela empresa latifundista Mata Sul Agropecuária. O embate ocorreu enquanto os camponeses, organizados coletivamente através da Liga dos Camponeses Pobres, a LCP, realizavam a limpeza dos poços de água que abastecem a terra. As cacimbas estavam sendo envenenadas com agrotóxicos lançados pela empresa Mata Sul Agropecuária. Durante a limpeza, pistoleiros a soldo do latifúndio apareceram e tentaram intimidar os camponeses, fazendo disparos de tiros em direção às famílias. Recebemos na redação de ND, através do nosso correspondente local, o depoimento de uma camponesa que estava presente na limpeza das cacimbas. Eu quero falar aqui sobre o acontecimento, da nossas cacimbas ali dia 18 de março, o qual nós ganhamos o direito de limpar nossas águas, que os bois estavam urinando e defecando dentro das nossas águas, e ali a população de Barro Branco se juntou, se foi limpar, e ali quando nós terminamos de limpar a nossa cacimba, as nossas águas, quando nós terminamos nosso serviço, que a gente veio embora, chegamos na rodagem, estava o trator da empresa com estacas e arame para voltar lá e desfazer o nosso trabalho. E também tinha os vigias da empresa, de 3 a 4, e tinha um dos trabalhadores que estava em cima do trator, e quando a gente ia se aproximando, ele pulou de cima do trator, em cima do nosso companheiro, e foi agredindo. E então a população de Barro Branco foi para cima e procurou defender o nosso companheiro. E em nenhum momento a gente partiu com agressão, nem para bater neles com violência, a gente foi só uma defesa do nosso companheiro. E ali a gente seguiu para limpar a outra cacimba e eles ficaram lá, mas foi dessa forma que foi acontecido. Após serem derrotados, os pistoleiros foram até a Polícia Civil da cidade de Jaqueira para montar um boletim de ocorrência, na tentativa de criminalizar os camponeses que se defenderam após serem atacados a tiros e após terem suas fontes de água envenenadas pela empresa. Um camponês que estava presente foi entrevistado pelo correspondente local de ND. Ele disse: "É lei, a gente pode se defender, mas aí apanharam e foram chorar para a polícia. Bandido se fazendo de vítima e a polícia aceitando. Na confusão, o drone deles quebrou e querem botar a culpa na gente. Quem não pode com cacete não anda mostrando porrete. Com a liga é assim, bateu e leva de volta para prender essa gente", concluiu o camponês. Os camponeses denunciaram também a onda de repressão que tem sofrido por parte do Estado. Desde então, a Polícia Civil de Jaqueira, apelidada pelos camponeses de DOPS de Jaqueira, tem desatado uma série de violações que passam pela proibição de panfletagens em feiras, interrogatórios contra camponeses que habitam a área, ameaçando prendê-los caso não falem quem seria a liderança da LCP, e advogados populares que também denunciaram que estão sendo vítimas de perseguição. Os camponeses estão em luta nas terras do engenho Barro Branco. A terra oficialmente pertence à falida usina Frei Caneca, desativada há mais de 20 anos e que existia desde o período da escravidão, tendo se utilizado do trabalho escravo durante o período. Os poceiros que vivem e trabalham nas terras são descendentes dos antigos trabalhadores da usina. A empresa Mata Sul Agropecuária tem se utilizado de pistoleiros e jagunços para buscar expulsar os camponeses e roubar as suas terras. No entanto, os planos do latifúndio têm sido frustrados pela firme e decidida atuação da Liga dos Camponeses Pobres. E Ana, essas mobilizações camponesas que a gente viu aqui lá em Pernambuco são muito importantes. Ela é muito importante, primeiro, porque elas garantem a terra para os camponeses, elas garantem ali, defendem a terra dos camponeses e, é claro, nesse processo, elevam toda a moral desse campesinato ali, que consegue expulsar os bandos pistoleiros das suas terras. Segundo, é claro, porque desmoraliza o latifúndio, desmoraliza os bandos paramilitares e também desmoraliza ali, é claro, a própria polícia. A gente destaca aqui, inclusive, que o jornal A Nova Democracia e o programa A Propósito é o único veículo da imprensa popular e democrática que divulga a resistência ativa dos camponeses. Muitos veículos a gente vê divulgando os ataques dos latifundiários, os crimes dos pistoleiros
contra os indígenas, contra os camponeses, e é necessário noticiar e divulgar isso, assim como o jornal Nova Democracia também faz, mas é necessário também noticiar a resistência ativa do campesinato, quando esses camponeses respondem esses bandos paramilitares, respondem esses pistoleiros, respondem até mesmo às operações policiais que têm nas suas terras, ainda mais quando conseguem derrotá-los, como foi o caso aqui. Então, é de fato muito importante, defenderam ali as suas terras, desmoralizaram os bandos paramilitares, ainda cantaram muito bem ali a vitória, a gente viu o camponês comentando, quem não aguenta cacete não anda com porrete, é esse o nível de desmoralização ali que sofreu o bando paramilitar. E com mobilizações assim, os camponeses de vários pontos do país, aqui no caso em Pernambuco, vão demonstrando que é possível derrotar o latifúndio, é possível derrotar os paramilitares, né, os pistoleiros latifundiários, e demonstram ainda como que a polícia ela serve para proteger os latifundiários e os pistoleiros, e demonstra também que também é possível vencer as operações policiais, e isso tem ocorrido em diferentes pontos do Brasil. A gente está tratando aqui do Pernambuco, mas na Bahia, os camponeses do acampamento Mãe Bernadette também estão derrotando esses bandos paramilitares, estão denunciando muito bem. Esses dias teve uma tentativa de invasão no acampamento Mãe Bernadette, lá eles estão sofrendo diversos ataques. Eles dizem que os pistoleiros são contratados pela mineradora Calcete, os pistoleiros invadiram a terra, queimaram plantações, queimaram casas dos camponeses, mas numa dessas tentativas os camponeses estavam lá para resistir e expulsaram os pistoleiros da sua terra. Então é um outro exemplo aqui de como que a gente vê os camponeses organizados ativamente conseguindo derrotar esses bandos paramilitares, e isso vai servindo de lição para todos os camponeses do Brasil que se inspiram nesses exemplos e também nas suas próprias terras, nas suas próprias tomadas, agem nesse meio. No sul da Bahia também tem a terra Pataxó, a Bahia tem se destacado aí como um ponto quente da luta pela terra, lá com diversas operações encomendadas pelo governador da Bahia, o Jerônimo Rodrigues, do PT, mas a gente tem visto uma resistência muito ativa lá em Pernambuco, Ana. Não, e além disso, Henrico, que você coloca e que é muito importante, eu também queria deixar aqui a minha solidariedade, tanto aos camponeses e aos indígenas que têm resistido a esses ataques do latifúndio. É importante também destacar a denúncia feita pelos camponeses do vínculo com figurões da política nacional, os políticos reacionários, com os interesses do latifúndio. Os camponeses de Jaqueira, lá em Pernambuco, têm denunciado muito a figura do senhor presidente Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados e que é praticamente o presidente do país hoje. É ele quem manda e desmanda no orçamento da União, como bem quer. E que, por conta das negociatas com o Luiz Inácio, ele conseguiu se alçar a esse posto e hoje faz o governo de Luiz Inácio de refém. Então, a gente vê o governo de Luiz Inácio tendo muitos problemas, muitos entraves para poder solucionar e sempre tendo que negociar ali cargos, negociar emenda, negociar verba com o senhor Arthur Lira. E essas denúncias são muito importantes, são muito importantes para desmascarar como esses políticos reacionários são serviçais do latifúndio, afinal de contas. Se a gente for fazer um pente fino aí em quem está no Congresso Nacional, a gente vê que muitos deles são latifundiários, na verdade. E é uma situação que se generaliza no nosso país. Em Maceió, por exemplo, o INCRA, feita pelo MST, exigiu a demissão do primo de Lira. Inclusive, a gente denunciou isso no programa. Eles conseguiram fazer com que esse sujeito fosse demitido, esse primo do Lira, mas acabou que o governo traiu e deixou escolher o novo suplente, ou seja, nomear mais seus afetos ali na política nacional. Na semana passada, os camponeses mobilizados pela Liga dos Camponeses Pobres bloquearam a BR-101, também em Alagoas, no sentido de Maceió, para protestar contra uma ordem de despejo ilegal. E eles estão lutando por essa terra justamente no estado que é de domínio da família de Arthur Lira e do próprio Arthur Lira em questão.
que consegue arregimentar, que consegue apadrinhar, inclusive com as verbas parlamentares, as emendas parlamentares que a gente sempre trata aqui no programa, ele apadrinha essa corda de latifundiários que está atacando esses camponeses e esses indígenas que têm lutado pelo direito à terra, que é um direito justo.